Boa noite, meus irmãos. A graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador seja sobre as nossas vidas mais uma vez. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos do 10 ao 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vamos fazer mais uma oração. Pai bendito e amado, nós estamos aqui nesta noite para te adorar, para cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e também para ouvir a tua voz. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas e aplicar a tua palavra em nossos corações. Nós somos os teus filhos, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Ser conosco nos ajuda, e verdadeiramente seremos ajudados nesta noite. Assim nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Bom, as crianças, eu vou pedir que elas, no acompanhamento do sermão de cada uma, vocês façam um desenho de uma pessoa correndo e um monte correndo atrás, perseguindo esta pessoa. Uma pessoa correndo e outras perseguindo esta pessoa. Amém? Esse é o desenho. E o desenho do pregador façam bem bonito. Amém? Meus irmãos, estamos chegando ao final, pelo menos das bem-aventuranças. Nós resolvemos fazer uma série de sermões intituladas o Sermão do Monte, justamente falando do Evangelho de Mateus, esses 3 capítulos do Evangelho de Mateus, e nós estamos terminando hoje essa parte que fala das bem-aventuranças. E esta é a 8ª, a última bem-aventurança. E todo ano a missão Portas Abertas, ela atualiza o ranking de perseguições aos cristãos espalhados pelo mundo afora. As perseguições, elas são caracterizadas, segundo a missão de Portas Abertas, de 2 formas. Existe a perseguição extrema e existe a perseguição severa. Em um artigo publicado pela página, já é apresentado 2 formas de perseguição. Eles vão dizer que existe a violência e a pressão. Violência é todo tipo de agressão física, tudo aquilo que vai acometer o nosso corpo propriamente dito. E a pressão pode acontecer de várias maneiras. Ela, principalmente pela privação de direitos dentro da família e na sociedade. Basicamente, eles vão dizer que existem essas 2. Sem dúvida nenhuma, o cristianismo é a religião mais perseguida mundialmente. Sem dúvida nenhuma que o cristianismo é a religião mais perseguida, a que mais é perseguida é o cristianismo. A intolerância religiosa, na verdade, ela vai atingir todas as religiões. A intolerância, ela não é algo exclusivo do cristianismo, mas todas as religiões mundiais, elas sofrem algum tipo de perseguição. Todas as religiões sofrem com a intolerância religiosa. Recentemente, uma notícia me chamou muita atenção, foi em relação a uma favela do Rio de Janeiro, cujo um traficante que se intitula evangélico, ele diz que ele é evangélico, ele perseguiu todos os locais, todos os terreiros de Umbanda, a qual existia na comunidade, e mandou fechar. E se não fechasse, ele iria matar. E ele falou que ele era evangélico. Intolerância religiosa. A gente vê que a perseguição não é algo exclusivo do cristianismo. Mas a pergunta é: Jesus está falando nessa passagem sobre intolerância religiosa? E a nossa atenção nós precisamos estar atentos exatamente a isso. Será que Jesus está falando aqui de simplesmente da intolerância religiosa? Quando nós pensamos sobre perseguição, a nossa mente geralmente está pensando sobre intolerância religiosa.
E eu falo isso porque se perguntar sobre o Brasil, por exemplo, basicamente nós iremos responder: não, aqui no Brasil não existe perseguição. Aqui não tem perseguição no Brasil, nós somos um país que nós temos a liberdade. Por quê? Porque toda vez que nós pensamos em perseguição, a nossa mente é automaticamente levada à Coreia do Norte, é levada ao continente africano, é levada à Colômbia, países a qual a gente sabe que a perseguição é severa. Então nossa mente automaticamente é encaminhada para estes lugares. Outra pergunta precisa ser feita: no Brasil não existe cristão? No Brasil não existe cristão? Nós precisamos lembrar que as bem-aventuranças foi falado desde o início, toda a pregação foi colocada isso diante de nós, que as bem-aventuranças, elas expressam as características de um verdadeiro cristão, as características de uma pessoa que verdadeiramente foi transformada por Jesus Cristo. As bem-aventuranças apontam, revelam a característica de um verdadeiro crente. Esta última bem-aventurança é o que inevitavelmente acontece com um cristão verdadeiro. Todas as bem-aventuranças seguem, são características. Quando nós cumprimos essas bem-aventuranças, quando elas se revelam através de nós, automaticamente esta última bem-aventurança, ela vai ser como se fosse um positivo: ok, agora vocês serão perseguidos. Talvez você tenha ficado preocupado, ou até mesmo pensando o seguinte: eu vou morar então de país, já que a perseguição é aquilo que vai dizer se eu verdadeiramente sou cristão ou não, então eu vou sair do Brasil e vou morar na Coreia do Norte para ser perseguido, e aí sim vão ter certeza que eu sou cristão. Ou então eu vou mudar para a Colômbia, ou eu vou mudar para qualquer outro país dos 50 países listados pela missão de Portas Abertas, ou queremos verdadeiramente mudar para que a nossa fé seja autenticada através da perseguição. Mas fique tranquilo, ou nem tanto, porque como veremos, a perseguição que traz a felicidade, ela não está restrita a lugares, ela não está restrita a países, ela não está restrita a localidade nenhuma. E para isso, para que a gente possa entender o que Jesus está falando, a gente precisa fazer basicamente 3 perguntas. A primeira é: qual a causa da perseguição, da verdadeira perseguição? Existe uma causa. Segunda pergunta que a gente precisa responder nesta noite: qual é o tipo de perseguição que está claro no texto? E terceira pergunta que precisa ser respondida é: qual o motivo da felicidade por ser perseguido? São 3 perguntas que nós precisamos nesta noite responder. E a primeira pergunta é: qual a causa da perseguição? Volte ao texto, deixa aberto o seu texto em Mateus capítulo 5 e vamos observar o versículo 10. Vai dizer o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. De cara, nós podemos perceber que é por causa da justiça. De cara, olhando o texto, a gente percebe que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Nós temos aqui um paralelo muito interessante com a quarta bem-aventurança. Vocês lembram da quarta bem-aventurança? Foi pregado aqui: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E nós aprendemos que tipo de justiça? Qual é a justiça a qual Jesus Cristo está falando? A perseguição a qual Jesus está falando é sobre a mesma justiça que faz você ter fome e faz você ter sede. É basicamente esta a perseguição, é basicamente esta a justiça a qual somos bem-aventurados, se de fato nós formos perseguidos. Isso é importante frisar, pois nós podemos ser perseguidos também por outras causas, sem ser justiça. Por exemplo, nós podemos ser perseguidos por causa da nossa personalidade.
É muito comum as pessoas acharem que são perseguidas por causa da personalidade. Às vezes é uma pessoa insuportável de estar perto, mas aí ela acha que ela é perseguida por causa que ela é cristã, por causa que ela é evangélica, por causa que ela pertence a uma igreja. Então ela vai achar que ela é perseguida por isso. Mas no fundo, quando para analisar, é aquela personalidade difícil, uma personalidade que talvez não foi transformada por Cristo, mas ela acha que ela é perseguida, mas justamente por causa da personalidade. Não é essa a justiça a qual o Cristo está falando. Ele também pode ser perseguido por causa do fanatismo. Quantas pessoas hoje acham que pelo fanatismo, por serem pessoas fanáticas, religiosamente fanáticas, elas acham que elas são perseguidas por causa da justiça, porque elas são religiosas demais, então as pessoas perseguem. Elas vão além, muito além daquilo que Cristo falou, como os fariseus, por exemplo, que colocavam cargas pesadíssimas nos ombros das pessoas e achavam que deveria ser assim, e falavam que se não fosse dessa forma, essa pessoa não seria salva. Muitas pessoas agem exatamente assim e acham que são perseguidas por esse fanatismo, mas não é isso que Cristo está falando. Não é sobre uma vida de fanatismo a qual Cristo está falando dessa perseguição. Podemos ser perseguidos por não cumprir as nossas obrigações. Quantas pessoas hoje a gente vê, infelizmente a gente vê no meio do comércio, hoje um evangélico, um cristão, ele não tem mais crédito em lugar nenhum. E aí a gente acha, muitos acham que são perseguidos. Nossa, perseguem os evangélicos, né? Mas no fundo, é porque os evangélicos estão dando mau testemunho diante dos homens. E aí a gente acha que a gente é perseguido porque a gente anda de forma, não uma forma justa diante dos homens aqui na terra. Mas não é essa a perseguição, não é essa a causa da perseguição a qual Jesus está falando. Nós também podemos ser perseguidos por falta de senso. Por falta de senso. Vocês querem ver uma coisa? Vários arraiais, nesta hora, estão começando o culto. Tem lugar que é insuportável o vizinho ouvir uma televisão, o vizinho descrente. Por quê? Por falta de senso. Aí esses locais vão dizer que são perseguidos por causa de Jesus, porque são crentes, mas na verdade eles não têm hora para começar, hora para terminar, um som altíssimo incomodando todo mundo, falta de senso, e acham que são perseguidos por causa da justiça. Não é essa perseguição a qual Jesus está falando. Tudo isso não é motivo de alegria. Tudo isso que eu estou falando aqui, não é motivo nenhum de alegria. Se você é perseguido por estas causas, não se alegre, mas entristeça o seu coração. Esteja triste por isso. A justiça que procede da santidade. Tudo isso não é motivo de alegria, mas pelo contrário, motivo de tristeza. Lembra o segundo texto que nós lemos na liturgia de Pedro, a qual Pedro está falando o seguinte: olha, se vocês forem perseguidos por causa de Cristo, alegre-se, fiquem felizes. Mas se vocês estão sendo perseguidos por qualquer outra coisa, por causa de homicídios, por causa de várias outras coisas, entristeçam-se, porque não é essa justiça que provém de Deus. Mas se é por Cristo, se é por causa da santificação, alegre-se, esteja contente por causa disso. Irmãos, e a vida piedosa é algo que causa ódio. Uma vida piedosa e santa é algo que causa ódio nas pessoas. Nós temos exemplos bíblicos que comprovam isso. Lembre, por exemplo, de Caim e Abel. Por que Caim matou o seu irmão? Porque a oferta, o sacrifício do irmão foi mais justo, um sacrifício que agradava a Deus. É um paralelo com uma vida que agrada a Deus, uma vida de santidade. Então isso criou um ódio no coração de Caim. Outro exemplo que a gente pode ver é o exemplo de Daniel. As orações de Daniel incomodavam o povo. Eles fizeram com que o rei baixasse um decreto para que todo mundo que orasse a Deus, a qualquer outro Deus, fosse morto. Eles conseguiram fazer um decreto para tentar calar a boca de Daniel, para que Daniel não orasse ao Senhor Todo-Poderoso, ao Deus Criador de todas as coisas. Perseguição por causa da justiça. Mas lembre-se, do próprio Cristo não existiu e nem vai existir homem tão piedoso como o próprio Cristo aqui na terra. E contudo, foi o mais perseguido de todos os homens. Cristo ele vai dizer, e ele falou através
da leitura que nós fizemos de João, que ele foi perseguido, o mundo perseguiu o Senhor. Interessante, muito interessante, que hoje, eu não sei se vocês já ouviram pessoas falando o seguinte: se a igreja fosse mais parecida com Cristo, o mundo gostaria mais, os homens se aproximariam mais, os homens se achegariam mais. Essa é uma crítica que é feita às igrejas, mas essa é uma falácia. Por quê? Porque Cristo veio e o mundo odiou a Cristo. Se a igreja for parecida com Cristo, o que vai acontecer? O mundo vai odiar a igreja. Palavras de Jesus Cristo, não é a palavra do presbítero Leonardo. O próprio Cristo falou: se o mundo vos odeia, é porque antes odiou a mim. É a palavra do Senhor. Então isso é uma falácia, que a igreja, se for parecida com Cristo, o mundo vai amar mais a igreja. Falácia pura. A verdade é o contrário. Se a igreja glorificar a Cristo, pode ter certeza que ela será inevitavelmente perseguida pelo mundo. E é por causa dele que a perseguição, ela não é uma opção. A perseguição para crente cristão, por isso a primeira pergunta: existe cristão no Brasil? É que não é uma opção, não. Você quer ou você quer ou não. A perseguição, ela é algo que irá acontecer na sua vida. Ela é uma realidade. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo 3. Voltem a 2 Timóteo 3. Passem, né? 2 Timóteo 3. Segunda carta de Timóteo 3, do 10 ao 12, vai dizer o seguinte: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Preste atenção no versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão que, irmãos? Serão perseguidos. A piedade, ela faz parte da justiça, a qual nós precisamos ter fome e sede. A vida piedosa, a vida que ama a Deus, a vida que glorifica a Deus, essa é a vida piedosa, como Paulo está falando. É uma vida que vai gerar perseguição, vai gerar ódio naqueles a qual não glorificam a Deus, inevitavelmente. E é a palavra do Senhor que está falando. É a palavra de Deus, é o Senhor que tem falado aos nossos corações. Inevitavelmente, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não importa se é na Coreia, não importa se é no Brasil, serão perseguidos. A piedade, ela faz parte dessa justiça. A nossa santificação, ela gera repulsa, gera indignação das pessoas. Uma vida santa e justa, sabe por quê? Porque uma vida santa e justa diante de Deus automaticamente reprova uma vida réproba diante de Deus. Uma vida perdida diante de Deus fica revelada diante de uma vida que é sal e é luz da terra. Uma vida que é escuridão, ela fica revelada à obra diante de uma vida de santidade. Automaticamente você será perseguido, inevitavelmente. Mas a segunda pergunta que nós precisamos responder é: qual o tipo de perseguição? Porque não é qualquer perseguição que Cristo falou aqui no texto. E a gente precisa sondar para que a gente possa ver. Olha o versículo 11. Vamos ao versículo 11, novamente, de Mateus 5. Volte lá para Mateus. Mateus 5, versículo 11. Vai dizer o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Irmãos, a verdade é que existem diversos tipos de perseguição. É como colocado pela missão Portas Abertas, que a gente vai ver que existe a violência. E vira e mexe, nós recebemos vídeos na internet de pessoas ou igrejas que estão sendo perseguidas, mortas. A gente vê vídeos das pessoas, dos cristãos, no chão, mortos, ensanguentados.
convidados, a gente fica meio perplexo. Tempo agora atrás nós vimos também um caso de um pastor na Colômbia, ele e a família, após o culto matutino, eles almoçando, eles foram metralhados na Colômbia. Então, assim, existe essa perseguição, a violência, existe também a pressão. Eu lembro uma cena do filme Deus Não Está Morto, a qual existia uma filha de um muçulmano no filme. Ela com o pai dela em casa para ir para o colégio, ela ficava com toda aquela roupa, né, que eles têm que usar, que a mulher não pode mostrar o cabelo, não pode. Ela usava. Quando ela ia para a faculdade, o pai deixava na faculdade, ela tirava tudo, ela se tornou uma cristã. Mas ela escondia isso do pai dela. Até que um belo dia o pai dela achou uma Bíblia no quarto dela. Foi o motivo exato para que ela sofresse essa pressão. O pai dela expulsou ela de casa. Ela foi expulsa de casa. O pai dela não aceitava. Então ela sofreu essa pressão. Ela foi expulsa do lar. Ela teve que vaguear. Ela foi expulsa. Então é uma pressão e isso acontece. Isso acontece e acontece muito pelo mundo afora. Inclusive no Brasil, de uma certa forma. Quem nunca sofreu uma pressão no trabalho por causa da fé? Seja sincero, você que é cristão. Quem nunca sofreu uma pressãozinha, uma perseguiçãozinha no trabalho? Pelo simples fato de falar que é cristão. Pelo simples fato de você falar que é cristão, automaticamente você sofre algum tipo de perseguição no seu trabalho. Quem nunca sofreu uma pressão numa roda de amigos? Quem nunca foi zombado? Quem nunca foi humilhado numa roda de amigos, justamente porque é crente, e não somente crente, mas exala a santidade, exala a piedade, porque a gente pode ser crente hoje, né? A moda é crente, o crente camaleão, que está no meio e ele vai se adaptando conforme o local que ele está, ele bota uma roupagem e está ali. Ele não quer saber, ele vive no meio de todo mundo e ele consegue se adaptar exatamente no tipo da fala, no tipo da forma como eles agem, participa das mesmas piadas que eles contam. Esse é o crente camaleão. Mas o verdadeiro crente não é perseguido, ele é zombado no meio de amigos, ele é deixado de lado. Por quê? Porque ele não compactua com certas obras ímpias dos homens. Então, automaticamente, isso faz com que ele seja perseguido. Quem nunca sofreu uma pressão dentro da sua própria casa? Seja sincero. Quem nunca foi perseguido pelos seus próprios familiares? Quem nunca foi zombado pelos próprios parentes? Quem nunca sofreu uma pressão? Quem nunca sofreu algo, uma fala, justamente porque no domingo é o dia do Senhor e eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que adorar ao meu Deus, eu tenho que estar em comunhão com meus irmãos. Quem nunca foi taxado como alguma coisa por esse desejo justo e santo de estar na casa de Deus? Quem nunca sofreu isso? Seja do cônjuge, seja do filho, seja do parente, do primo, sei lá, da família. Eu tenho certeza que nós já passamos por isso. Eu tenho certeza que a nossa mente, ela voa em situações que já aconteceram com cada um de nós. Mas isso, se a piedade estiver exalando em nossos atos, se a piedade estiver exalando em nossos lados, na nossa fala, na nossa conduta, automaticamente nós seremos perseguidos. Mas como colocado por Cristo, ainda tem uma outra situação, um outro tipo de perseguição, que é a língua. A língua. Cristo coloca, e ele coloca muito bem aqui no texto de Mateus, a gente vai ver, que ele fala que a pior perseguição que existe é a perseguição da língua. Perceba, injúria e maledicência. Se você olhar o versículo 11 novamente, você vai ver que ele vai dizer: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, fala, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, é a boca. E essa perseguição ninguém consegue fugir. É por isso que seja na Coreia, seja no Brasil, nós seremos perseguidos. Por quê? Porque o maior problema do homem está na sua língua, está no seu coração. A boca fala porque o coração está cheio. Então nós seremos perseguidos, nós seremos difamados, falarão mal de cada um de nós. E isso se nós exalarmos a verdadeira piedade. Se nós expressarmos santidade, automaticamente seremos injuriados, seremos perseguidos. Vão maldizer as nossas vidas, irão falar contra nós. Não matarás, aquela grande passagem, aquele grande mandamento que a gente vê, e nós iremos ver mais adiante no próprio
do monte, que o não matarás vai muito além de você chegar e enfiar uma faca no peito de alguém. Mas o simples fato de com a boca você maldizer uma pessoa, você já está matando. A maledicência, a língua tem esse poder de fazer isso. Você falar mal de uma pessoa, você está falando mal dela, você está trazendo uma morte, você está queimando a imagem dessa pessoa, você está ferindo a imagem dessa pessoa diante de outras, você está trazendo exatamente isso. E isso é um tipo de perseguição. O próprio Cristo vai dizer: quando maldizerem vocês, quando falarem mal de vocês. Isso tudo Cristo sofreu, os apóstolos sofreram. Cristo foi morto, mentira a respeito dele. Falaram que ele era tantas coisas, o homem mais justo que pisou na terra, mais santo que pisou na terra, mas ele foi humilhado. Falaram mentira, contaram mentira sobre ele, falaram que ele era um perturbador, mas foi injuriado. E nós também, se exalarmos santidade, nós seremos injuriados. Não importa, irmãos, o país, a cidade, o município, onde estiver um verdadeiro cristão, ele será perseguido. Seja na Coreia do Norte, seja no Brasil, seremos perseguidos. É a consequência das bem-aventuranças, é a consequência de um verdadeiro cristão, é a consequência de alguém que nasceu de novo, que teve um encontro verdadeiro com Cristo. Não é a consequência de um falso, não é a consequência do joio que está no meio do trigo, mas é a consequência, é inevitável que um verdadeiro crente não venha sofrer algum tipo de perseguição, é inevitável. Por exemplo, exerça misericórdia, como nós já falamos aqui, exerça misericórdia, perdoe aqueles que nos ofenderam de maneira tremenda, que automaticamente vão voltar para você e vão chamar no mínimo de bobão. Você é um bobão, perdoar, essa pessoa fez tanto por você e você perdoar, você vai ser perseguido pela sua misericórdia, pelo seu perdão, simplesmente pelo fato de que você uma vez reconheceu que foi perdoado por Deus e com esse olhar você age com os outros, você é misericordioso com as pessoas, pelo simples fato de você exalar essa santidade, essa bem-aventurança, você será perseguido. Por quê? Porque nós gostamos de fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas a vingança pertence ao Senhor. Seja misericordioso, que o mínimo que irão te chamar é de bocó da roça, alguma coisa desse tipo, é o mínimo que irão te falar para você. Seja, por exemplo, pacificador, seja um pacificador, tente reconciliar um homem com Deus através do verdadeiro Evangelho, e você descobrirá o que é ser perseguido. Tente falar para o homem que está perdido que ele está indo para o inferno. Tente falar para ele que se ele não se render a Cristo, ele vai ser lançado no inferno, e você veja o que vai acontecer. Mas apresente também a boa nova. As boas novas é que Cristo morreu e que se você crer verdadeiramente nele, você terá a vida eterna. Você será livre da condenação da ira de Deus que irá cair sobre a terra. Fale exatamente dessa forma, que é a forma bíblica de se falar para o homem. Fale para você ver o que vai te acontecer. Ou das duas uma, ou a pessoa ela se rende a Cristo, se ela for um eleito de Deus, ela irá possivelmente se render à verdade, ou ela vai te, no mínimo, perder. Você vai se perder a amizade se for seu amigo. Você vai sofrer por causa disso. Você vai ser perseguido exatamente por isso. Aqui talvez, irmãos, esteja a nossa maior fraqueza. Talvez a maior fraqueza do cristão, hoje daquele que se diz crente, esteja exatamente neste ponto aqui, de ser um pacificador diante de Deus, de falar a verdade para aqueles que estão à nossa volta. Sabe por quê? Porque nós temos um medo de perder a popularidade, nós temos medo de perder a amizade, nós temos medo do que os homens vão falar de nós, nós temos medo do que vão pensar de nós. Nós queremos estar em autoestima, nós queremos que os homens olhem para nós e que nos vejam como pessoas grandiosas. Nós gostamos disso, mas tente fazer para ver se você não vai ser perseguido. E com esta ânsia no coração de não perder a nossa popularidade, não perder a amizade, nós deixamos de falar a verdade. Nós deixamos de ser perseguidos por causa da justiça do Evangelho. Hoje pela manhã nós falamos sobre céu e inferno. Nós perguntamos se nós cremos verdadeiramente no céu e no inferno, porque a gente pode crer de maneira subjetiva.
Eu creio, mas você não vive como se de fato existisse céu e inferno. Porque se você vivesse com essa verdade no coração, automaticamente você iria encontrar um momento para falar para aquele que está do seu lado que ele precisa se render aos pés de Cristo e de Cristo somente. Automaticamente nós seremos perseguidos. Este medo de perder a amizade, a popularidade, diminui o nosso desejo ou a nossa piedade diante de Deus, porque nós deixamos de fazer aquilo que nós fomos chamados, de proclamar, de sermos pacificadores diante de Deus, de pacificar. Deus irado com o homem que é reprovado diante dele. Esse é o nosso papel como pacificadores, e nós deixamos porque nós não queremos perder a nossa amizade. Vamos abrir, pula Mateus capítulo 10. Vamos até Mateus capítulo 10. Pule alguns capítulos. Do 24 ao 39, vai dizer o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul, o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz a ouvido, proclamai aos irados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Não se vende 2 pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, nem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. E quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-la-á. A verdade, meus irmãos, é que nós amamos mais o louvor dos homens do que a glória de Deus. Esse texto é muito claro. Palavras do próprio Jesus. Não é palavra do presbítero Leonardo que fala novamente, mas é palavra do próprio Jesus amoroso, que nós queremos apresentar para o homem, o Jesus que só ama. Olha as palavras do nosso Senhor e Salvador. Quem me negar, aquele que amar mais, são palavras que são perturbadoras aos nossos corações, porque de fato coloca a realidade dos nossos corações diante de nós. Será que nós temos amado mais pessoas, famílias, amigos, ao ponto de negar a Cristo, ao ponto de chegar e no momento que você precisar exortar, falar a verdade, falar que algo é totalmente contrário à vontade de Deus, a gente fica quieto diante da injustiça? Fale o que Jesus está mandando você falar e você será perseguido. Inevitavelmente nós amamos mais o louvor dos homens. O famoso crente camaleão, como eu já disse. Fale a verdade. Diga que a única forma de salvação é através de Cristo. Fale na nossa geração que a única salvação é através de Cristo, e você será perseguido. Fale que todas as outras religiões conduzem ao inferno. Fale. Tenha coragem de falar. Não, meu irmão, a gente não pode falar isso nos nossos dias. Vai ofender as pessoas vão embora, que as pessoas vão embora. Se você ama, você fala a verdade. A única forma de salvação é através do Filho. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há outro caminho, não há outro que pode fazer, só Cristo e Cristo somente. Fale para ver se você não vai ser perseguido. Dentro da igreja, inclusive, fale, ouse falar.
religiões estão erradas e só Cristo. Eu não estou falando de igreja, placa denominacional, porque está até difícil a gente falar que todas as igrejas estão ok, porque não estão. Mas é Cristo e Cristo somente. Fale. Tenha coragem de abrir os seus lábios e falar para ver o que vai te acontecer. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Palavra do Senhor, não é minha. Palavra do nosso Senhor. Fale que igrejas que exigem algo além do sacrifício de Cristo são falsas igrejas. Fale e você verá o que vai te acontecer. Fale que igrejas que cobram algo para a sua salvação, igrejas que negociam o Evangelho, igrejas que só trocam dinheiro e querem negociar, barganhar com Deus. Fale que esses locais são falsos lugares, são falsos mestres, são palavras falsas. Fale e você verá o que vai te acontecer. Fale, tenha intrepidez. Fale que a maioria das igrejas estão buscando a satisfação do homem em detrimento à glória de Deus. Fale, tenha coragem de falar. Você verá o que será que vai te acontecer. Mas sabe o que acontece? É porque nós estamos sendo levados pelo mundo. O mundo vai dizendo que nós precisamos amar todo mundo, todas as religiões levam a Deus para o inferno com esse pensamento. É Cristo e Cristo somente. E se você tem isso no coração, o que você tem que fazer? É falar esta verdade para aqueles que estão sendo perdidos, estão perdidos. Tenha coragem de amar o teu próximo a ponto de falar a verdade para ele. Fale a verdade e você será perseguido. Você tem coragem de falar isso? Tem coragem de falar a verdade para aqueles que estão sendo perdidos? Difícil, né? Difícil. Não podemos criticar, não podemos falar mal. Vamos deixar eles irem para o inferno, porque nós amamos mais o nosso sistema. O nosso sistema é melhor. Igrejas cheias de pessoas conduzidas ao inferno, pessoas que nunca foram salvas, pessoas que nunca tiveram contato com o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É isso que acontece. Nós queremos apenas o louvor dos homens, igrejas lotadas, o mundo amando a igreja, enquanto o mundo está sendo perdido, caminhando para o inferno. Fale a verdade. Você tem coragem? Dificilmente nós temos. Nós amamos mais o louvor dos homens. Fale e você será perseguido. Inevitavelmente será perseguido. E o terceiro, qual o motivo da alegria? Porque Jesus vai falar que se você for perseguido por esses pontos que eu estou colocando aqui, você será bem-aventurado, você será abençoado, você será feliz. Será que esse tipo de alegria satisfaz o nosso coração? O reino de Deus é totalmente contrário ao reino desse mundo. O reino deste mundo quer o louvor dos homens, quer ser bem sucedido. O reino de Deus não. O reino de Deus é totalmente contrário a este mundo. Mas qual é o motivo desta alegria? Porque se você falar a verdade, se você viver uma vida piedosa, se você viver uma vida santa e justa, você vai ser perseguido, e muito perseguido, não é pouco. Jesus vai falar que você tem motivo de sobra para estar contente e alegre. Vamos olhar o versículo de número 12. Volte lá, Mateus 5, versículo 12. Vai dizer o seguinte: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Primeira coisa, meus irmãos, primeiro motivo da alegria é a alegria de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Alegria de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Abram a Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, do 27 ao 32, ele vai dizer o seguinte: trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinais neste nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados.
Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Olha aqui os apóstolos sofrendo uma perseguição porque eles estavam falando e pregando a verdade em nome de Cristo. E aí no versículo 40 ao 42, olha o que vai aparecer para a gente. Chamando os apóstolos, açoitaram-os e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-nos por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Primeira coisa, a alegria de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Dificilmente a gente sabe o que é isso, a verdade é essa. Dificilmente nós sabemos o que é isso, porque nós não temos intrepidez e coragem de falar a verdade àqueles que estão perdidos. Segunda coisa, a alegria da recompensa. É difícil quando a gente fala do cristianismo verdadeiro, a gente fala de recompensa, quando a gente sabe que a gente não tem merecimento nenhum. Nós somos salvos pela graça somente, é uma obra de Deus, através da qual Ele nos salva, mas existe um tipo de recompensa que nós receberemos, e nós não devemos viver buscando essa recompensa, mas é apenas para que você saiba que você será recompensado. Mas o simples fato de estar com Cristo eternamente já deveria encher os nossos corações de esperança, porque o que é o galardão? Eu não sei. Se me perguntar o que é esse galardão que Jesus está falando aqui, eu não sei. É um tipo de recompensa. O que eu sei é que eu estarei diante dele eternamente. Isso é suficiente para encher o meu coração. Perceba que a primeira promessa da bem-aventurança, da primeira, e a última são iguais. Bem-aventurados por quê? Porque deles é o reino dos céus. Tanto a primeira quanto a última, a promessa é a mesma. Porque deles, quem eles? Todos estes que apresentam totalmente essas bem-aventuranças. Estes que foram lavados e remidos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe nada melhor que viver, irmãos, com esta certeza em nossos corações. Não existe nada melhor do que viver para a glória de Deus, tendo a certeza absoluta que um dia estaremos com Ele na eternidade. Nenhum dos nossos problemas que nós temos passado aqui é capaz de tirar a alegria do coração daqueles que amam a Cristo e sabem, têm a certeza que receberão o galardão final naquele grande dia, quando estivermos diante dele, na eternidade. Nós receberemos, nós estaremos diante dele por toda a nossa vida. Interessante que João Crisóstomo, um pregador conhecido do século IV, conhecido como Boca de Ouro, ele era muito eloquente, era um pregador que pregava com eloquência e ele combatia veementemente os erros, principalmente dos poderosos. Certa vez o imperador, incomodadíssimo com a pregação dele, resolveu calar João Crisóstomo. Falou: eu calarei João Crisóstomo. E foi até ele, chamou e começou a questioná-lo e falou o seguinte para ele: pare de pregar, senão eu vou te expulsar. E João Crisóstomo respondeu para ele: você não pode me expulsar, porque o mundo é do meu Pai. Aí o imperador ficou revoltadíssimo e falou para ele: então eu vou matar você. Aí ele falou: você não pode me matar, a minha vida está escondida em Cristo, a minha vida pertence a Ele, está escondida, você não pode me matar. Então ele falou: então eu vou confiscar todos os seus bens. João Crisóstomo falou assim: você não pode, as minhas riquezas estão todas lá no céu, você não pode confiscar as minhas riquezas. E por fim, ele falou o seguinte: então eu vou te lançar para longe dos seus amigos, eu vou te lançar para longe, você vai ficar isolado, sozinho. Ele falou: você não pode, eu tenho um amigo que falou que nunca iria se separar de mim. João Crisóstomo entendeu que, seja lá o que ele viesse a passar, a verdade devia ser dita, a palavra de salvação devia ser pregada, os erros deveriam ser colocados diante dos homens para que eles pudessem se arrepender. Ele não estava preocupado se ia perder bens, não estava preocupado se ia ser perseguido, não estava preocupado se ia perder a amizade. Ele amava verdadeiramente as almas, ele amava falar a verdade para os homens, a única mensagem que tem poder para salvar. Ele não queria passar pano por cima dos homens, para que os homens pudessem, pelo menos, estar na igreja, mas caminhando para o inferno, sem nunca ter um encontro verdadeiro com Cristo, através do Evangelho, da mensagem verdadeira que
que salva. A pergunta que nós precisamos responder é: por que os nossos olhos eles são tão voltados para as coisas aqui da terra? Se nós temos um patrimônio celestial, uma recompensa celestial, uma vida eterna com Cristo, por que nós somos tão apegados às coisas aqui da terra? Por que nós queremos tanto louvor dos homens? Por que falta perseguição em nossa vida? Mas é perseguição pela justiça, pela piedade, pela santidade verdadeira. Não é por ser cri-cri, ranzinza, não. É por ser crente de verdade. Por quê? Porque a gente fala que ama tantas almas, a gente quer buscar tanto perdido, mas a gente não tem coragem de falar a verdade, a única mensagem poderosa para salvar. Por que a gente não tem coragem de indagar aqueles que estão perdidos em outras religiões, sendo totalmente perdidos, iludidos com um Deus que só cobra deles? Por que a gente não fala que o nosso Senhor veio e é de graça, gratuitamente, mas que se não receber esta obra, ele será lançado no inferno? Por que nós não temos coragem de falar? Nós amamos as almas? Precisamos pensar sobre isso. As nossas atitudes, elas provam isso. Será que verdadeiramente nós somos pobres de espírito? Será que você reconheceu um dia que você estava perdido, estava caminhando para o inferno? E será que você verdadeiramente chorou diante de Deus por causa deste caminho? Você chorou arrependido diante de Deus algum dia por causa do caminho torto ao qual você estava levando? Verdadeiramente, após isso, você se tornou uma pessoa mansa, uma pessoa totalmente submissa a Deus, depois que Ele te perdoou e te salvou? Você tornou-se manso a ponto de não viver mais a sua vida, mas agora quem vive a sua vida é Cristo Jesus? Você vive para a glória dele? Porque isso é ser manso. É não viver mais você, mas viver de fato debaixo da ordem, da soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem muito menos do que você merecia. Diante das ofensas dos homens, você merecia muito mais. Esse é o entendimento dos que choram. Mereciam exatamente o pior. Então a pessoa se torna manso. Você se tornou manso? Será que verdadeiramente você tem fome e tem sede de viver uma vida santa e justa aqui nesta terra? De exalar a piedade, exalar a santidade que uma vez Deus te salvou da sua vida ímpia, uma vida pervertida. Deus tirou desse tremendal de lama, do filho do reino das trevas, e te trouxe para o filho da maravilhosa luz. Será que você tem fome e sede da santificação, da glorificação daquele grande dia? Você tem verdadeiramente? Será que verdadeiramente você tem sido misericordioso? Você tem olhado para os homens com o olhar do Evangelho? Você tem sido misericordioso a ponto de amar as pessoas, a ponto de perdoar-lhes as ofensas? Porque eles não sabem o que fazem, porque eles agem conforme o pecado que habita na carne de cada um deles. Você tem sido misericordioso a esse ponto? Ou você não, comigo não, bateu, vai levar também. Eu não levo desaforo para casa. Ou você é esse tipo de crente? Sai da frente que atrás vem crente. Porque tem muitos que pensam exatamente isso. Não leva o desaforo para casa. E aí você deixa de exalar a misericórdia que te alcançou. Você deixa de fazer isso com os homens. Lembre-se que aquele rei falou: servo mal, eu te perdoei, você não perdoa o seu próximo. Cuidado. Será que o teu coração ele foi verdadeiramente transformado por Deus? Será que você verdadeiramente é limpo de coração diante dos homens? Será que o que tem dentro do seu coração agora é a vontade, o desejo de glorificar a Deus? Será que o seu coração foi transformado? Será que você é um pacificador? Será que você tem tentado pacificar um Deus totalmente irado com homens totalmente perdidos? Esse é o verdadeiro pacificador, que serão chamados de filhos de Deus. O Filho de Deus veio e pacificou a ira de Deus com os homens. Ele se ofereceu como sacrifício, e ele foi o maior pacificador da história. E ele exige que você fale desse amor, ele exige que você fale desta obra para o homem. Sabe por quê? Porque o homem é totalmente inimigo de Deus. O homem sem Cristo é totalmente inimigo de Deus. E o verdadeiro pacificador é aquele que faz essa ponte, tenta pacificar Deus irado com o homem totalmente perdido. A pergunta é: você tem sido pacificador? Ou você tem medo de perder a sua amizade? Ou você tem medo de perder a sua popularidade?
Porque a perseguição, ela vem para todo mundo que tem essas bem-aventuranças. O verdadeiro perseguido, ele será perseguido justamente por causa das suas virtudes. Se tu és verdadeiro, não tem para onde correr, você vai ser perseguido. Estas são as palavras do nosso Senhor. Este é o verdadeiro ensinamento do Senhor através das bem-aventuranças. Não é uma passagemzinha fofinha, para a gente simplesmente olhar e achar muito engraçadinha, muito linda, não. Mas é o retrato do verdadeiro crente. Nós deveríamos colocar as nossas vidas diante dessas passagens e ver. E há tempo de sobra para que você possa se render e chorar diante dele. Nunca é tarde para chorar diante do nosso Deus. A face dele não está escondida, a mão dele não está escondida. Clame ao Senhor. Se você, através dessas bem-aventuranças, você percebeu que você não é, se você não vê essas virtudes na sua vida, clame a Ele. Se você for verdadeiro cristão, você chorará diante de Deus. Você reconhecerá que falta em você estas virtudes, ou mais, que você não tem coragem de demonstrar estas virtudes. Não se esconde uma lâmpada embaixo da mesa, mas bota ela onde? No alto, para que ilumine todo o ambiente. Próxima mensagem, se Deus quiser, o Espírito de Sábio irá trazer sal e luz, e vocês verão as consequências de serem bem-aventurados. Serem bem-aventurados. Que nós venhamos a pensar nesta noite, irmãos. E lembre-se, Deus, Ele corrige aqueles a qual Ele ama. Deus, Ele como um Pai, Ele nos corrige. Ele me corrige a você, corrige a mim, corrige a todos nós. E nós precisamos, como filhos, que falamos que amamos ao Senhor, diante da palavra do Senhor, nós devemos nos render à verdade. Ou então, se o nosso coração não é cheio do Espírito que inspirou esta verdade, nós iremos jogar fora. Isso não presta para mim. Não é isso que o Senhor falou. O Deus a qual eu sirvo não é assim, que é o que mais a gente escuta nos nossos dias. Deus não é assim. Deus que eu sirvo não é esse Deus. Mas não, irmãos, é assim. Ele te deu um novo coração. A obra não é você que faz, é Ele que faz. Um novo coração, um Espírito vindo da parte de Deus, transforma a nossa natureza caída e nós passamos a ser piedosos diante de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento e que Ele crie em nós um arrependimento sincero diante dEle. Que a gente viva para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que somos fracos, nós pecamos, nós falhamos diante da nossa missão, mas nós precisamos de Ti. Como já foi lido aqui no texto, Senhor, da Tua própria palavra, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Deus querido, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor nos corrige. O Senhor nos ama tanto que o Senhor fala aos nossos corações. E mais ainda, o Senhor nos ama tanto que o Senhor gera em nossos corações o arrependimento sincero. Ajuda-nos, Senhor, a sermos perseguidos, mas perseguidos pelo Teu nome, perseguidos porque a Tua imagem é refletida em nós, perseguidos, Senhor, porque um dia nós fomos salvos pelo Senhor, e que nós também queremos, ó Pai, que todos os homens possam ouvir esta mensagem de salvação. Nos encoraja, nos dê intrepidez, nos ajude a não sermos como crentes que se escondem, mas verdadeiros crentes que não têm vergonha de Ti. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos por essa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém.